nossas vidas, para que o Senhor fale conosco. Que você seja um canal de bênção para essa vida. Que possamos estar unidos como uma só igreja, como um só corpo, adorando ao Senhor e buscando a presença dEle. Deus, nós te louvamos por essa noite, Senhor. Muito obrigado. Porque antes de tudo o Senhor já escolheu o dia de hoje. O Senhor já havia definido esse dia para que nós pudéssemos ser abençoados pelo Senhor, para que pudéssemos aprender mais da Tua palavra, meu Deus, ser ministrados por Ti. E eu sei que o Senhor trouxe, Pai, aqueles que o Senhor desejou, aqueles que o Senhor separou para uma obra diferente. Que o Senhor abençoe cada coração, que o Senhor fale, meu Deus, com cada um. Usa, meu Deus, a vida do Teu filho também, a vida do Maurício, Senhor. Abençoa ele. Obrigado, meu Deus, pelo coração dele, pela disposição, pelo serviço. Obrigado por essa noite. Obrigada por cada irmão, meu Deus, que está aqui. Muito obrigado, Senhor, por cada um. Obrigado por Tua presença, que nós temos certeza que ela nunca falta para nós. Nós queremos Te adorar, Pai. Queremos bendizer o Teu nome nessa noite. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Sempre eterno, nada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Se abalam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, dizer que Tu és o Rei, que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Dizem vem, ora vem, Senhor Jesus, vem. Existe um clamor que é unânime entre o Espírito e a noiva do Senhor, e clama para que Ele venha. Te adora. Os clamores vem, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, estabelece o teu reino, Deus. Teu reino de justiça.
adorar-te, vim para pode adorá-lo, meu irmão. Você pode agradecer a Ele pelo grande amor com que Ele nos amou, entregando o seu único Filho. A palavra de Deus diz assim: entrai no santuário com ações de graças e com louvor. Entrai com gratidão a Deus. Como está o seu coração nessa noite, queridos? Revele-se ao Senhor, revele-se a Ele. Que estás nos céus, santo é o teu nome. Venha logo teu reino, seja feita a tua poder e tua é
pois teu é o Os teus lábios declara isso. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. É o reino teu, é o poder e tua. Pois teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre, amém. Levante suas mãos para os céus e o adore nessa hora, queridos. Levante suas mãos e adore, se renda, se entregue a Ele. Levantai vossas mãos fracas, firmai os joelhos clementes. Adore a Ele, te exaltamos. É a glória para sempre, pois teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória para Abra seus lábios em louvor a Deus. Edifica um altar ao Senhor nessa hora. Santo, santo, santo. Oh Deus, sinta-se à vontade nesse lugar, meu Deus. Envolve-nos, meu Deus, num ambiente onde a Tua presença possa estar, Deus. Envolve-nos, Senhor.
a tua presença, Deus. Dá-nos um coração sensível, Deus, à tua presença. Santo, 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 santo. Pode adorar o Senhor nessa hora. Você pode abrir os seus lábios e falar com Ele. Obrigado, Senhor. Santo és o teu nome, Deus. Nossos corações possam estar preparados, Deus, para receber Tua palavra, Senhor, para Te ouvir. Os nossos ouvidos atentos, Deus, para ouvir, Deus, as Tuas direções, Pai, nessa hora. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém? Enquanto você se assenta no seu lugar, eu queria chamar o Maurício já, apresentar ele para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados, né? Para mim é um prazer enorme ter você aqui com a gente, né? Ele é uma benção, esse cara. E é muito difícil conseguir uma agenda com ele. Graças a Deus, né, a gente pôde conseguir esse tempo para ele nos abençoar. Quem já foi na Escola do Clamor, né, já pôde ouvir algumas ministrações dele. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, né? Ele tem uma experiência muito grande para nos ensinar, para nos passar. E ele saiu lá de Curitiba, saiu de manhã, né? Está cansado ainda, acabou de chegar, quase agora. Foi até Belo Horizonte para depois vir para cá. E né, a gente não sabe nem como te agradecer, né, por isso. Mas eu sei que Deus te trouxe aqui, né? Fica à vontade. Eu não vou tomar o tempo, porque eu também quero aproveitar ele. Fica à vontade. Amém, obrigado. Precisa de alguma coisa? Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite. Estou contente de estar aqui. Primeira vez em Ipatinga, nessa região de Minas. E, como a Mariana falou, eu sou de Curitiba, Maurício. Depois eu queria que quem usa aí o Facebook me adicionasse no seu Facebook aí para a gente trocar uma ideia. E é a maneira mais fácil da gente se comunicar, né? E eu queria contar um pouquinho da minha história, do meu chamado missionário, porque a partir disso a gente já pode ir conversando e trocando uma ideia sobre aquilo que eu tenho para trazer para vocês da parte de Deus. Antes eu queria que a gente abrisse a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, por favor. Eu queria orar
mais uma vez, antes da gente começar? Pai, muito obrigado, Pai. Estamos aqui na Tua presença. Obrigado por cada pessoa que veio até aqui hoje à noite para ouvir do Teu reino, da Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de servir, por essa escola, por esse seminário, por todos os dons e talentos derramados aqui nesse lugar, na vida dos meus irmãos e irmãs. Eu peço a Tua presença, Pai, eu peço a Tua direção, a Tua unção, a Tua graça derramada de uma maneira especial sobre esse lugar, Pai, fazendo com que vocações sejam despertadas, ressuscitadas, sonhos nasçam, projetos, que o Senhor esteja fazendo tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nesses dias, Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Colossenses 1, de 15 a 20... fala sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. E eu queria que vocês acompanhassem comigo, nesses 6 versos que a gente vai ler, quantas vezes aparece a noção de totalidade ou de integralidade. Tá? Quando Paulo está falando sobre quem Cristo é e sobre o que Ele faz, quantas vezes aparece a noção de totalidade ou de integralidade? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Amém. Quantas vezes aparece a noção de totalidade ou integralidade, irmãos? Ninguém contou, não? Eu contei 8 ou 9 vezes, né? Ou seja, quando Paulo está falando daquilo que Deus fez por nós, que Jesus faz por nós, da pessoa, do ministério de Cristo, 9 vezes em 6 versos aparece a noção de totalidade ou de integralidade. Eu não venho de um lar cristão, eu me converti com 16 anos. Depois isso foi no Rio de Janeiro, a minha conversão. Eu estudava num colégio interno, foi lá que eu me converti. Depois eu voltei para Curitiba, fui para a faculdade, eu sou engenheiro agrônomo de formação, sou administrador de empresas. Quando eu estava na faculdade, bateu muito forte dentro de mim um chamado missionário, e eu não encontrava motivação em mais nada a não ser servir a Deus, trabalhar pelo reino de Deus. E eu queria ir para os lugares mais negligenciados da proclamação e da manifestação das boas obras do reino de Deus. Eu queria ir para os lugares mais difíceis, porque eu já cria e continuo crendo que a igreja deve ir aonde ninguém mais quer ir. Amém? Você crê nisso? Tá. E aí, conversando com o meu pastor, na época, foi muito boa a orientação dele, porque ele me orientou a concluir os meus estudos, e isso abriu muitas portas para mim depois no futuro. É uma coisa que, quando eu falo para a juventude, eu costumo falar bastante para a juventude, gosto de falar para a juventude, e aqui é o caso de vocês, a maioria daqui são jovens. Eu sempre tenho animado o pessoal a estudar, a se capacitar, a ter uma profissão, a ser bom em alguma coisa, porque Deus usa isso no reino dele. E aí eu terminei o curso, e aí, falei, agora eu quero ir para missões, e a minha igreja me apoiou, me enviou. Eu queria fazer um treinamento rápido,
Então eu fiz a escola da Jocum, fora do Brasil. Já aproveitei e peguei o inglês, que eu já estudava. Depois, meu prático foi na Romênia, um país do leste europeu que tinha acabado de sair de 70 anos de comunismo. Na época, isso foi há mais de 20 anos atrás, 22 anos atrás. E me chamou a atenção porque o povo na Romênia estava muito sedento do Evangelho. Você imagina, eram 70 anos de comunismo, onde era proibida a pregação do Evangelho. O país estava numa situação muito difícil, caótica, tinha acabado de sair de uma guerra civil. Eles tinham decapitado o ditador, o Ceausescu, que tinha governado o país por 70 anos. O Ceausescu foi aquele cara que, vocês não devem conhecer a história, vocês são mais jovens, mas ele tinha mandado recolher todas as Bíblias do país e mandou fazer papel higiênico das Bíblias. E depois o juízo de Deus veio, né? Ele foi decapitado pelo próprio povo dele, né? E havia uma abertura religiosa. Eu me lembro indo ministrar numa igreja que era uma igreja subterrânea na época, e o pessoal se escondia, né? Era um porão, tinha 700 pessoas lá dentro, mas era proibido você pregar o evangelho na rua. E eu me lembro chegando na Romênia, aquele fogo, né? Tinha acabado de sair de um curso de missões e querendo trabalhar para Deus na obra missionária. Mal tinha chegado no país, no aeroporto eu já peguei um ônibus até a estação de trem de Bucareste, já subi no banquinho, começamos a pregar o evangelho ali mesmo, a gritar e a dizer, ó, Deus tem boas notícias para vocês. Aí parava 300, 400 pessoas ali mesmo, a gente já orava, já fazia apelo, era uma festa, né? E o povo estava muito sedento do evangelho. Mas eu me lembro, me questionando, né, que modelo missiológico eu queria seguir. Porque depois que eu fiz tudo isso, e que preguei, e que o pessoal levantou a mão, e que a gente orou com eles ali na praça, depois foi embora, lógico que isso é tudo coisa muito boa de se fazer, né? Mas eu fiquei pensando, mas o que eles vão comer amanhã? Né? Será que o reino de Deus é só isso? Eu cumpri minha tarefa, o céu foi povoado, mas aqui o povo continua nessa miséria, porque o país tinha acabado de sair de uma guerra civil, não tinha o que comer. E eu me lembro de passar pela experiência de ter dinheiro e não ter o que comprar. Porque não ter dinheiro a gente sabe como é que é, né? Agora, ter dinheiro e não ter o que comprar, eu acho que é ainda pior, né? E aí eu pensava, não, o reino de Deus é mais do que isso, né? O reino de Deus é muito mais do que povoar o céu. Só que eu ainda não tinha claro para mim, há 22 anos atrás, um projeto missionário, né? Não estava se delineado, ainda não tinha delineado para a minha vida uma visão ministerial a ser seguida. E aí eu tive uma clara direção de Deus, né? Deus dá algumas direções muito claras, né? Eu creio que em alguns momentos da vida da gente, Ele diz, faça, e tem que fazer, e acabou. E na maioria dos momentos você vai discernindo isso em Deus, você vai tateando, né? Mas algumas vezes ele diz, faça, e tem que fazer, e pronto. E foi uma dessas vezes que eu recebi essa direção, faça, e era uma segunda escola, que era a Escola de Desenvolvimento Comunitário, que era no Mercy Ships, né? Que eram os navios de misericórdia, a sede dos navios de misericórdia da Jocum na época, que era no Texas. E eu fui para essa escola sem muitas expectativas, mas eu sabia que eu tinha que ir. Como eu já era engenheiro agrônomo, tinha me formado aqui no Brasil, eles me deram uma bolsa para variar, não tinha dinheiro, não sei como é que ia fazer, consegui fazer a escola. E eu achava que ia ser muito pragmática, que iam me ensinar a fazer latrinas, fazer horta comunitária, para servir o povo, aquela coisa. Mas quando eu cheguei lá, eu levei uma surpresa, porque foi Bíblia o tempo todo. Nós mergulhamos numa compreensão profunda acerca do reino de Deus, que eu nunca tinha escutado no Brasil. E eu me lembro, logo na segunda semana do curso, a gente recebeu um preletor que é o Darrell Miller, ele já voltou ao Brasil várias vezes depois disso. Ele escreveu o livro Discipulando as Nações, o poder da verdade para transformar culturas. E esse livro marcou a minha vida, a primeira vez que eu vi cristianismo como sistema total de vida e pensamento, fé cristã, né?
como sistema total, como cosmovisão, como percepção total da realidade, e não apenas como uma experiência religiosa ou como uma experiência mística, subjetiva. Eu fui entender a fé cristã é resposta de Deus para a transformação das nações, não apenas para a salvação de almas, de indivíduos. E aí começaram a cair algumas fichas, porque eu já trazia esse questionamento da nossa realidade brasileira. Porque o cristão brasileiro que observa e que pensa um pouquinho, ele vai perceber que tem alguma coisa errada com o nosso modelo missiológico. Porque as comunidades mais pobres, violentas e miseráveis são as que mais têm igrejas. Como que é isso? Né? Por que as igrejas não estão transformando a realidade social? Será que elas estão povoando o céu só? Como é que é? Né? Há mais ou menos um mês atrás eu estava em São Gonçalo, no Rio. Eu viajo bastante, viu, irmãos? Viajo bastante mesmo, conheço bastante esse Brasil aí. E eu estava em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e dizem que é uma das cidades mais crentes do Brasil. Né? 60%, 70% de evangélicos. E no quarteirão onde eu estava ministrando, naquela quadra, havia 11 igrejas. 11. E o lugar era feio, o lugar era pobre, tinha vala a céu aberto e tinha um mendigo na calçada. Eu acho que tem alguma coisa errada com o nosso modelo de missão. Vocês não concordam comigo, meus irmãos? Quando o CAD, que é a organização que eu trabalho, quando a gente foi fazer um novo projeto, chamava Projeto Família Cidadã, que era um projeto de geração de renda para famílias, do Bolsa Família. Depois a gente recebeu até um prêmio por causa desse projeto, lá em Brasília, lá, com o ex-presidente Lula, e uma das melhores experiências em gestão do Bolsa Família, não sei o quê. Eu me lembro que a gente foi... escolheu a comunidade mais pobre lá da nossa cidade, que é a Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. E tinha um lugar chamado Santa Maria. O lugar era um terror. Violento, área de ocupação, casos de violência, de abuso contra a criança. Minha esposa trabalhava com crianças vítimas de abuso, a maioria das crianças vinham de lá. E a gente começou, antes de a gente fazer o projeto, a gente fez uma pesquisa social. E o que a gente percebeu? Entrevistamos 423 famílias. 70% do bairro Santa Maria eram de cristãos evangélicos. Na rua Uberaba, tinha uma rua chamada Uberaba lá. Em 4 quadras tinha 9 igrejas. E aí eu não sei se a realidade aqui em Patinga é muito diferente disso que eu estou falando para vocês, né? Mas eu já questionava esse modelo, né? E pensava, que tipo de missão eu quero fazer, que tipo de missionário eu quero ser. Já que eu vou dar minha vida para missões, para o reino de Deus, né? Eu poderia fazer muitas outras coisas, mas é isso que eu vou fazer, então tem que valer a pena, eu pensava. É para transformar, é para tocar vidas, é para que o reino venha de fato. E aí nessa escola eu tive um despertamento de um modelo de missão integral. Né? É o tema do nosso seminário, não é isso, Ariana? Missão integral? Ou integralidade da missão, tá? Eu fui entender o que está em Colossenses 1, 15 e 20, sempre esteve. Que o sangue de Jesus derramado reconcilia com o Pai, segundo Colossenses 1, 20, o quê? Todas as coisas. Não apenas almas humanas, mas tudo aquilo que foi tocado pelo pecado, tudo aquilo que é menos o que deveria ser por causa do pecado, é reconciliado com o Pai pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Isso é missão integral. Missão integral não é evangelismo, mas cesta básica, tá? Eu vou lá, faço evangelismo, eu dou uma cesta básica também. Não. Missão integral é todas as coisas sendo reconciliadas com o Pai. Porque Ele é o Senhor de toda a criação. Ele é o autor de toda a vida. E aí quando eu fiz essa escola, eu falei, bom, agora é isso, eu vou voltar para o Brasil e quero servir uma comunidade pobre, de preferência,
e quero ver o reino de Deus chegar nessa comunidade. Não apenas almas serem salvas, também, mas eu quero ver o nível de renda aumentar, a violência diminuir, a miséria ser erradicada, o trabalho infantil ser erradicado, famílias sendo restauradas. Eu quero ver jovens tendo oportunidades. Eu quero ver o reino chegar na sua integralidade. Eu vou servir uma comunidade. E aí eu fiz um prático de 3 meses, mais ou menos. Eu fiquei trabalhando com ribeirinhos na região amazônica. Deus foi lapidando essa visão no meio de muito sofrimento, tá? E servindo naquelas comunidades e vendo o sofrimento do povo. E na época o Brasil estava mudando de moeda, estava entrando o real. Antes do real era uma outra moeda que a gente tinha. E na transição, era o RV. Na transição da moeda para o real, veio a URV, que indexava. Vocês acham que o Brasil está mal? Naquela época a inflação era 70% ao mês. Né? A URV indexava, era reajustada diariamente. Então eu estava ali com os ribeirinhos, a gente fazia os cultos, a gente ministrava, tinha um enfermeiro comigo que atendia o pessoal na área da saúde, mas a gente também, eu ensinava o pessoal a vender os produtos, o peixe, as coisas que eles plantavam, os produtos do extrativismo, a vender em um RV para poder eles receberem um preço justo. Senão eles receberiam 6 meses depois, numa inflação que chegou a 70% ao mês. E eu percebi que ao dar noções de economia, que é isso que eu estava fazendo, o reino de Deus estava chegando ali. O evangelho da justiça estava chegando. Não era só uma pregação religiosa no sentido estreito, aceite Jesus, busque a face de Deus, a gente fazia isso também e faz. Mas precisava vir mais coisas junto para que o reino de Deus se estabelecesse ali e houvesse justiça, porque na verdade eles estavam sendo explorados. E foi ali com os ribeirinhos que eu esbocei um primeiro projeto, né? Eu chamei de CAD, Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, que era para ser um centro comunitário. Eu queria ter um centro comunitário, um centro de múltiplo uso que pudesse servir para as igrejas, mas também para a área da saúde, da educação, geração de renda, tudo que a comunidade apontasse como necessidade. E eu achava que ia ser uma portinha, um salão, alguma coisa assim, muito simples, de vez em quando um médico vindo atender, enfim. Mas Deus fez maravilhas, né? Eu não vou aqui ficar dando muito detalhes, a gente não tem muito tempo. Mas, para resumir, o que Deus fez foi tão lindo, porque eu estava ainda lá servindo com ribeirinhos no Amazonas, e um irmão lá de Curitiba tinha uma chácara, um sítio, na periferia da cidade. E ele comprou para lazer dele, da família, dos funcionários dele, é empresário. Só que ao redor aquilo ali cresceu e se tornou um lugar pobre, né? Uma comunidade pobre, carente, semi-favelizada. Hoje já mudou muito, mas naquela época, né, o pessoal foi migrando para a cidade, não conseguia ficar nos melhores lugares e foi indo para a periferia. E um dia eles estavam ali brincando, fazendo um churrasco, jogando futebol, tinha um campo de futebol. Quando ele olhou ao redor, tinha dezenas de crianças da comunidade segurando na cerca de arame, querendo entrar para jogar futebol e sentindo o cheiro do churrasco, o cheirinho do churrasco. E ele conta que Deus falou com ele: eu quero essas crianças aqui dentro, eu quero que essa propriedade seja para elas. E desde aquele dia ele começou a procurar alguém que o ajudasse a implantar um projeto social, uma missão, algum trabalho com aquelas crianças. E o meu projeto que eu escrevi, né, aliás, eu vim aqui para Minas Gerais, para Belo Horizonte, lá com o Ricardo, né, escrevi o projeto, e o projeto depois foi parar na mão dele, e ele tinha acabado de passar por uma experiência muito difícil, que foi o suicídio do irmão dele. E o irmão dele pediu para ele ir lá evangelizar, e ele não foi. E naquela noite o irmão dele se suicidou. E toda essa experiência, né, que é dolorosa, e
depois o se sentir perdoado por Deus, o se perdoar, o não brincar mais com Deus quando Deus dá uma direção, né? Foi muito importante, foram marcas na vida dele. E ele, quando recebeu essa direção, ele me procurou e falou: Maurício, se vocês quiserem começar o projeto aqui, a propriedade é de vocês, né? Então foi assim que a gente foi parar nesse lugar. Aí já começamos com uma área enorme, são quase 10 mil metros quadrados, campo de futebol, tinha um salão comunitário. A gente começou fizemos um primeiro diagnóstico com a comunidade, começamos com um trabalho de recreação orientada para crianças, depois escolinha de futebol. Eu fui nos Atletas de Cristo, ex-profissionais lá da cidade, perguntei: quantos querem começar uma escolinha de futebol missionária? Aí a galera gostou da ideia, botei uma faixa, escolinha de futebol começando aqui no próximo sábado. Cheguei lá no sábado, já 120 meninos esperando na porta. Aí a gente começou e não parou mais. Ano passado a gente fez 20 anos de ministério. O projeto cresceu, eu fiquei 14 anos morando lá na comunidade, uma experiência muito legal. Minha filha nasceu lá. Depois casei, nasceu minha filha, depois nasceu meu filho. Do projeto nasceu uma igreja, foi ordenado um pastor local lá. Hoje está uma igreja que tem feito diferença na cidade, tem os seus 400 membros, eu acredito, mais ou menos. E o projeto foi crescendo. Depois a gente construiu uma escola, chegamos a ter 170 alunos. Eu tenho muito orgulho de dizer que os meus filhos estudaram na escola do CAD, né? A gente procurou fazer uma escola de qualidade mesmo. Depois a gente construiu uma clínica médica odontológica, ganhamos um circo, a gente tem hoje um centro cultural para jovens, com artes circenses, com literatura, com teatro, dança, hip hop. A gente está montando uma companhia de artes com os jovens da comunidade. Trabalhamos com inclusão produtiva, com geração de renda. A cooperativa de catadores de recicláveis do município fomos nós que formamos, funciona até hoje. Hoje a gente trabalha com oficinas socioeducativas, né? Crianças no contraturno, até a oficina de robótica a gente está dando para o pessoal, né? Os meninos fazem robozinhos e a escola pública manda crianças com dificuldades de aprendizado e a gente ensina robótica para eles. Então a gente tem visto o reino de Deus chegar ali naquelas vidas, né? Naquela comunidade. Hoje tem uma equipe consolidada lá no CAD. São mais ou menos 20 pessoas trabalhando, pessoas que foram alcançadas pelo projeto, se converteram e hoje lideram a organização através da qual eles mesmos se converteram, né? E são educadores sociais, são gestores. A pessoa que hoje lidera o ministério lá começou conosco como telefonista, e depois foi crescendo, fez faculdade, hoje é gestora, capta recursos com HSBC, com Itaú, escreve projetos. Então a gente viu o desenvolvimento acontecendo na vida deles em primeiro lugar, né, das pessoas que a gente alcançou, e depois também na comunidade. E desde 97, o CAD tinha 3, 4 anos só, a gente começou a trabalhar com treinamento missionário, e é por isso que eu estou aqui também, isso é uma coisa que eu gosto de fazer muito, né? Que é de treinar cristãos vocacionados, missionários, empreendedores sociais, cristãos, para serem agentes de transformação das comunidades. Então a gente tem viajado bastante, tem dado assessoria para alguns missionários no campo. Tive ano passado em Madagascar, fomos a Burkina Faso, a Senegal, Angola, Moçambique, Marrocos, lugares que têm missionários brasileiros. E o que a gente percebe que os missionários estão fazendo? Projetos sociais. Abrindo escola, ensinando a plantar, trabalhando com a área da saúde. Por que eles estão fazendo isso? Porque não tem outra missão a não ser a missão integral. Não tem outro jeito de fazer missão, né? E a gente percebia que os missionários, eles têm o preparo teológico, eles conhecem a Bíblia, eles sabem plantar igrejas. Só que no campo, eles têm que fazer muitas outras coisas. Porque a vida exige isso. O campo exige isso do missionário. E um dos nossos trabalhos, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, é ensinar e fortalecer, empoderar, capacitar os missionários que estão no campo para que escrevam projetos, implantem projetos,
saibam fazer projetos de qualidade, não só boas intenções, né? Acabou a fase das boas intenções, meu irmão, tá? Não adianta ir bem intencionado, tem que saber fazer, né? Então a gente tem dado essa orientação para os missionários que estão no campo e aqueles que querem ir para o campo. E aí nós criamos uma escola de formação, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, vai ter uma edição dessa escola agora em julho, lá em Curitiba, e do curso nasceram dezenas de projetos, né? Pessoas que fizeram a escola, que se capacitaram, que implantaram seus projetos, e foram nascendo também outras unidades do CAD. Hoje nós temos 9 bases no Brasil, começamos lá no Paraná, estamos em Palhoça, Santa Catarina, estamos em Rondônia, no interior do Ceará, em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Na Bahia nós temos 2 unidades, em Valença e em Camaçari, e temos uma unidade também no Espírito Santo, em Soretama, que são missionários que fizeram o curso e que quiseram implantar bases do CAD onde eles estão trabalhando. Então, aquele pequeno trabalhinho lá com 20 crianças, hoje são mais ou menos 17 mil pessoas atendidas nos projetos do CAD, né? Direta e indiretamente, em diferentes áreas, né? Saúde, educação, defesa de direitos, geração de renda, até habitação a gente tem trabalhado, tem construído algumas casas, né, para algumas pessoas, e tem sido maravilhoso provar da fidelidade de Deus nesses anos todos. E nós não estamos cansados, só estamos começando. Eu digo que é só o começo, 20 anos é só o começo. Tem muito mais para ser feito, a gente quer que a igreja seja cada vez mais relevante. Teve muitas lutas nesse tempo todo, muitos desafios, muito choro, muita tristeza, quando o pastor lá da comunidade que a gente acompanhava foi assassinado, nós orando contra a violência, mas também teve dias de pular de alegria e de ver o resultado na vida das pessoas, de ver uma criança que ia morrer de desnutrição, hoje dar um testemunho como uma adolescente, dizer, a minha vida mudou por causa de vocês, de ver uma criança de uma família miserável no interior da Bahia, hoje está no Balé Bolshoi de Joinville, sua vida foi completamente transformada, então posso dizer para vocês que vale a pena, vale a pena. E é isso que eu queria estar, de alguma forma, passando para vocês e influenciando a vida de vocês. E que seja uma troca de experiências, que você possa, a qualquer momento, perguntar, saber mais. Depois você pode olhar no nosso site também e ver as coisas que a gente tem feito aí Brasil afora. Legal? Em 2009, eu recebi um convite para trabalhar na Visão Mundial. A Visão Mundial é uma organização grande, internacional, atua em mais de 100 países. Eu fui diretor da Visão Mundial por 4 anos, quase 4 anos, morei em Recife nesse tempo, foi também uma experiência muito rica para mim, porque a gente conheceu outra realidade também, de Nordeste, de Sertão, e eu aprendi muito, porque é uma organização grande, né, uma multinacional, e depois de 4 anos na Visão, foi momento de sair, retornei ao CAD, e aí começamos a expansão do ministério mesmo, já que vai fazer 3 anos, nós fundamos uma outra organização, que é o CAD Brasil. Então, tem as unidades do CAD, tem o CAD Brasil, que é a organização que é o guarda-chuva, né, que faz a governança das unidades e faz assessoria para igrejas e para outras organizações cristãs que querem implantar projetos sociais transformadores. Então, a gente trabalha muito com igrejas, com pequenas organizações cristãs, dá assessoria, faz diagnóstico social, escreve projetos, faz planejamento estratégico, faz assessoria jurídica para empreendedores sociais cristãos. Então, de repente, se você é um deles, né, a gente pode estar conversando um pouquinho mais. E hoje à noite eu quero falar sobre esse tema, né, igreja no sentido amplo, como instrumento de transformação e de justiça social. Até aí, alguma dúvida, pessoal? Já está no áudio ou não? Já? Vamos testar. Vou passar um videozinho para o pessoal antes. Vamos testar aqui. Queria que você visse esse vídeo do Dia Internacional Humanitário.
e você pensasse na sua vida, tá? Então é isso. É o seguinte, a vida está passando. A gente só tem essa oportunidade.
Crente não acredita em reencarnação, sabia? Então, qual é a marca que você vai deixar? Essa é a primeira pergunta de fundo que eu quero deixar para você. Quem vai ser tocado? Quem vai ter sua vida transformada por causa da sua vida? Quem que vai ter o seu destino para sempre mudado? Porque você passou por aqui. O tempo está passando. Tá? Vamos pensar a igreja como instrumento de transformação e justiça social. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é o entendimento, passar para vocês é o entendimento do reino de Deus como chave interpretativa das Escrituras, ou seja, como assunto central, como chave hermenêutica das Escrituras. A gente vai, eu não sei se vocês estão acostumados com isso, mas a gente vai fazer aqui um estudo, tá? A gente vai estudar, vamos mergulhar na palavra. Uma Bíblia. Quantos creem que aqui está a palavra de Deus revelada? Amém? Vocês creem nisso? Muito bem. Quem já leu a Bíblia toda? Bastante gente. Foi moleza ou não? Foi difícil assim? Meio difícil, né? Não é tão fácil não. Por que não é tão fácil? Porque a Bíblia, na verdade, ela não é um livro, né? A Bíblia é uma biblioteca. São 66 livros, escritos no intervalo de milhares de anos, por autores diferentes, nos originais hebraico, aramaico e grego, e num contexto totalmente diferente do nosso. Então, só aí a gente já pode supor que a Bíblia, ela requer de nós um certo conhecimento, né? Um aprofundamento naquilo que ela está querendo passar para nós, e um conhecimento do contexto onde ela foi escrita. Por que aquilo está escrito ali? A gente sempre fala, né? A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não teve nenhuma heresia que não saiu da Bíblia. Eu posso tirar o que eu quiser da Bíblia. Eu cito um exemplo da minha vida pessoal. A primeira vez que eu fui para a África do Sul foi em 95. A África do Sul estava saindo do apartheid. E eu fiquei hospedado na casa de alguns irmãos africaners, né? Eram os brancos, crentes brancos, né? Descendentes lá dos holandeses e tal. E eles justificavam o apartheid na Bíblia. Tinha uma teologia do apartheid. Ou seja, eles arranjavam um jeito de, com versículos isolados, justificar um padrão de pensamento e um padrão de comportamento que era cultural, não era padrão bíblico. Isso aconteceu muitas vezes na história, né? Por quê? Porque quando eu vou ler a Bíblia, eu preciso colocar determinados óculos. Quando eu vou estudar a Bíblia, eu uso óculos. E eu não me refiro a esses óculos aqui físicos. Que óculos que eu me refiro? Óculos espirituais, óculos culturais, a minha cultura, óculos da minha vivência pessoal, da minha experiência religiosa. Tudo isso vai influenciar a forma como eu entendo, como eu interpreto a Bíblia. Quando eu tiro os meus óculos, vocês todos ficaram embaçados, né? Vocês mudaram? Não. O que foi que mudou? A minha visão, a minha percepção. Os meus óculos afetam a minha maneira de enxergar o mundo. Quando nós vamos conhecer a palavra de Deus, nós estamos usando esses óculos, e eu vou chamar esses óculos, que é a nossa cultura, a nossa família, a nossa experiência religiosa, a nossa vivência, né, a nossa espiritualidade. Eu vou chamar esses óculos de chave hermenêutica, ou chave interpretativa. É aquilo que vai traduzir o conhecimento para mim. Ok? Então eu vou citar um exemplo para vocês. Eu posso, por exemplo, ler o livro de Êxodo. É um belo livro. Todos vocês conhecem o livro de Êxodo. O que aconteceu lá em Êxodo? Quem me resume? Libertação do povo de Israel.
Então tinha um povo oprimido, tinha um sistema opressor egípcio. Deus levanta um libertador, liberta esse povo da sua opressão e leva para a terra prometida. Ok. Eu posso ler esse livro e colocar o livro de Êxodo como chave hermenêutica, como chave interpretativa de toda a revelação. É como se a parte desse sentido ao todo, e não o todo desse sentido à parte. Então eu começo a achar que a única coisa que Deus faz na vida é libertar o oprimido do seu opressor. Nasce uma teologia. Que teologia que é essa? Qual é a teologia que ensina isso? Teologia da libertação. É uma teologia muito forte no ambiente católico, né? Não é tão forte no meio evangélico, mas no meio católico é muito forte. Frei Leonardo Boff e outros. Que é uma teologia que traz elementos da verdade, mas que ela peca na chave hermenêutica, na chave interpretativa. Então é aquele tipo de ensino que vai dizer que o reino de Deus é um reino de justiça, de equidade, de provisão para todos, mas não presta atenção na santidade pessoal, nas disciplinas espirituais, no jejum, na vida devocional. Fica mais como uma ideologia, como se o reino de Deus fosse ser implantado aqui na terra e através do esforço dos homens e da mudança das estruturas injustas. Já viram isso? É uma teologia. Ou seja, eu pego uma parte da verdade e tento com ela conferir sentido ao todo da revelação. Eu uso a chave hermenêutica, a chave interpretativa errada. Como eu também posso ir lá em Atos 2. Em Atos 2, o que acontece? O Pentecostes. Vem o Espírito Santo, sinais, prodígios, maravilhas, os cegos vêm, os surdos ouvem, a sombra de Pedro cura, tudo isso. E eu fico achando que tudo que Deus faz na vida é isso, sinais e prodígios. Pergunto, você vê isso todo dia nos cultos da tua igreja? Não. Isso não acontece todo dia. Mas tem gente que acha que tem que acontecer. Então nasce toda uma teologia também, uma chave hermenêutica, uma chave interpretativa que tenta conferir ao todo, sentido ao todo, a partir de uma parte da verdade. Ou então, talvez mais pertinente ainda para o nosso contexto, versículos que a Bíblia traz sobre prosperidade. A Bíblia fala de prosperidade? Fala. Mas se ela fala isso, eu pego e transformo nisso. Como se ela só falasse disso. E aí todo culto tem que ter um sermão sobre prosperidade. Já viram isso? Teologia da prosperidade. Então também é você relativizar uma parte da verdade colocando como verdade total. Está claro até aí? Então, qual seria a chave hermenêutica ou chave interpretativa da realidade? Aliás, das Escrituras. Qual é o assunto das Escrituras? E qual foi o assunto sobre o qual Jesus mais ensinou? Está ali, né? O reino de Deus. O reino de Deus como chave interpretativa, como chave hermenêutica das Escrituras. O assunto central, vai lá ver sobre o que Jesus mais ensinou, vai ver o assunto das parábolas. O que eram as parábolas? A Bíblia fala muito sobre o reino de Deus, Jesus ensinou muito sobre o reino de Deus, mas nós falamos e ensinamos relativamente pouco. A gente fala muito de céu, e Jesus fala pouco de céu. Jesus fala de reino dos céus. É diferente, que o reino dos céus, que era para ser manifestado na terra, inclusive. Né, quando ele ensina a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus fala muito de reino de Deus, ou reino dos céus,
pouco de céu, como aquele lugar das mansões celestiais e tal, e pouco da eclésia. Jesus fala pouco de igreja. Mas ele fala muito de reino. Qual que é a diferença entre igreja e reino? Tem diferença? Tem diferença entre igreja e reino? Então eu vou voltar para o bairro Santa Maria, ou vou voltar para aquele quarteirão lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Muita igreja e pouco reino. Será que é possível ter muita igreja e pouco reino? É. Infelizmente é. O que é o reino, então? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é todo lugar, todo ambiente onde Deus reina. Onde a vontade dele é feita. Onde ele governa. O reino de Deus é o governo de Deus. Quando Jesus nos ensinou a orar, eu falei para vocês, ele nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como no... Então o reino de Deus está associado à vontade de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. A razão última da existência da igreja, a razão última da obra missionária, a razão última da escola Martírios, da escola bíblica dominical, da gente cantar no louvor, da gente dar o dízimo, tudo que vocês possam imaginar, a razão última é que o reino venha. O motivo final, que o governo de Deus se estabeleça em todas as dimensões da vida humana. O reino de Deus é o governo de Deus, e o reino de Deus, ele é total, ele é abrangente. Por que ele é total? Porque Deus é o autor de toda a criação. Se Deus é o autor de toda a criação, não pode haver nenhuma área da vida criada sobre a qual ele não deseje governar. Não pode haver uma área neutra onde a gente pense, não, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Não existe isso. Porque ele é o Senhor de toda a criação. Isso é missão integral. Quando a gente entende o reino de Deus como chave interpretativa, chave hermenêutica das Escrituras, muda a nossa eclesiologia, muda a nossa missiologia. E aí começa a fazer sentido, muito mais sentido, a minha área, a área da ação social cristã, o serviço, a ação social da igreja. A ação social da igreja não é, primeiro, desencargo de consciência. Poxa, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Esse povo sofrendo, não é. Jesus já levou as nossas culpas, amém? Glória a Deus por isso. Não é gancho para evangelismo. Aí talvez eu toque em alguns paradigmas aí. Mas muita gente faz ação social, mas faz o seguinte paradigma: ele está morrendo de sede. Está aqui, meu querido, um copo d'água para você, pode pegar. Agora é o seguinte: escuta muito bem o que eu tenho para te dizer e prega. Já viram isso? Eu uso a necessidade para o que realmente interessa para mim, que é essa alma, a alma dele. Tá? O nome disso, tem um nome para isso, feio. Pessoal, nós que trabalhamos nessa área, a gente tem um pavor desse nome. Proselitismo religioso, que é o condicionamento da ajuda à adesão à fé, ou a manipulação de uma ajuda para forjar a adesão à fé. É muito diferente de, no reino de Deus, há provisão para todos. Beba, se farte. É bem diferente. E o meu agir já manifesta na própria ação, e não no resultado dela. A própria ação já manifesta uma realidade do reino de Deus.
Quando o faminto come, tem o acesso ao alimento, porque no reino de Deus, quando Deus governa, há provisão para todos. Quando isso acontece, um pedacinho do céu toca a terra. O governo de Deus chega, o reino de Deus chegou naquele momento. A ação social cristã é a chegada do reino, é a sinalização do reino, não é gancho para nada, não é desencargo de consciência, muito menos, outra coisa que irrita bastante a gente é ouvir o crente dizer assim, né, nós temos que fazer, a prefeitura não faz. Já viram isso? A prefeitura não faz mesmo, né? O governo não faz nada, político rouba. Meu querido, você está baseando a sua missiologia em algo que alguém deixa de fazer, então só por isso você vai fazer. Isso é muito frágil. Isso é muito pobre. Prefeitura fazendo, não fazendo, a igreja tem que fazer. E tem que fazer melhor. A ação social da igreja é o reino chegando. E quando a gente entende isso, acaba a frescura de divisão, de briga. Vai fazer evangelismo ou vai fazer ação social? É ação social, evangelismo, qual que é a missão da igreja? De meio-dia a 1 eu estou na evangelização, de 1 às 2 eu estou na ação social, de 2 às 3 eu volto à evangelização. Não existe, isso é ridículo. É o reino chegando. O reino na sua integralidade. Para aquelas coisas também, trazendo menino sujo aqui para dentro da igreja, sujando a parede, né? O que mais tem é projetos sociais que dá confusão dentro de igreja. Nós deveríamos ter vergonha. É não entender minimamente o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O governo de Deus. Que nós não podemos estar omissos. Que o reino de Deus é total, é abrangente. Tá, Maurício, então vamos orar para ver se a gente tem chamado para servir. Não tem que orar não, tá? Tem que fazer. Não. Vai orar para ver se é para fazer? Não tem opção. Esse é meu entendimento das Escrituras. Igreja que entende o reino serve o pobre. Ponto. Essa é uma questão central nas Escrituras. Não temos a opção, não é meu chamado, não tem isso. Como pode uma igreja ou um projeto missionário que entende o reino de Deus, num contexto como o contexto brasileiro, que é um dos 10 países mais violentos do mundo, um dos 10 países mais desiguais do mundo, que agride 1/3 das suas mulheres, 1/3 das brasileiras sofrerão algum tipo de violência no decorrer da sua vida. Violência sexual. Dados do Centro de Combate à Violência Infantil. Tá? Como pode uma igreja que está num contexto assim, que entende minimamente o que é reino, ainda dizer que vai ver se é para fazer alguma coisa? Não. Não aceitamos. O reino de Deus é a chave interpretativa das Escrituras. Quando a gente entende o reino como manifestação do governo de Deus sobre todas as dimensões da vida, nós começamos a perguntar e a pedir discernimento da parte de Deus. O que o nosso contexto, o que a nossa realidade pede? O que tem aqui em Ipatinga que fere a santidade de Deus? Que agride o caráter de Deus? Qual o meu papel profético como igreja num ambiente como esse? É entender que o reino é dos céus, mas que a nossa tarefa é sinalizar esse reino na terra, ou seja, o projeto de Deus é terreno. Desculpa, irmão, se de repente alguém nunca ouviu isso, mas o projeto de Deus é terreno, não é celestial. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A sinalização do reino é para ser feita na terra. Aqui que é a batalha. A briga é aqui.
Então, o projeto prioritário da igreja não é povoar o céu, é discipular as nações. É para isso que nós estamos aqui. Por causa disso que a gente ainda não foi arrebatado. E o discipulado das nações envolve a ação social, a evangelização, proclamação e demonstração, demonstração legitimando a nossa proclamação, a proclamação acompanhada da demonstração. As pessoas estão fartas, irmãos, de discurso. Chega de discurso, né? A gente aguentou muito agora nessas últimas eleições já, né? Elas querem ver. A igreja tem que demonstrar. Historicamente, a igreja cristã sempre demonstrou, e todo avivamento genuíno, avivamento, não experiências místicas isoladas, todo avivamento genuíno trouxe mudança social. Avivamento wesleyano mudou a Inglaterra. Escolas, hospitais, leprosários, a abolição da escravatura foi resultado de um avivamento. Isso a gente não aprende na escola, mas foi. Porque William Wilberforce era discípulo do movimento wesleyano. Ele era um político que aboliu a escravidão na Inglaterra. Isso é resultado de avivamento. Nasceram escolas, nasceram hospitais, as Santas Casas de Misericórdia, né? As primeiras. Houve o movimento de alfabetização de adultos, a escola bíblica dominical. Quem aqui é de igreja que tem EBD ainda? Ainda não, né? Que tem escola bíblica dominical. Tá, é uma bênção, né? Escola bíblica. Vocês sabem como que começou a escola bíblica dominical? Dei um ato falho aqui agora. Vocês sabem como é que começou a escola bíblica dominical? Era a escola dos esfarrapados, o nome original. Começou com uma preocupação social da igreja na Inglaterra. Era para cuidar de menino de rua. As igrejas acolhiam as crianças de rua, alimentavam, cuidavam, ensinavam a Bíblia. Resultado, as escolas bíblicas dominicais viraram um movimento social. Mudou a realidade de um país. Na próxima geração, o país já era outro. O que acontece hoje? As escolas bíblicas dominicais, logicamente não estou falando contra a EBD, acho que é um excelente instrumento para capacitação do povo de Deus, mas ela se torna um instrumento que a igreja se apropria para servir a si. Não tem problema ela fazer isso, desde que ela não perdesse a preocupação social também. Né? Cadê essa preocupação social em acolher as pessoas que sofrem, os desprezados, os humilhados, os que estão à margem, né? Deve haver uma preocupação especial da igreja com relação a esses. Tá? Então, o reino de Deus é a chave interpretativa ou chave hermenêutica das Escrituras. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Já tem muita coisa para a gente refletir nisso. Deixa eu fazer a minha propagandinha aqui. Eu tenho um livro publicado pela editora Ultimato, que é O Reino Entre Nós, Transformação de Comunidades pelo Evangelho Integral. Esse livro tem sido adotado por muitos seminários, institutos teológicos, e por agentes sociais cristãos, pessoas que querem ser empreendedores sociais, enfim. E o primeiro capítulo é sobre justamente isso, o Reino de Deus. Depois ele também tem algumas dicas práticas. Quem quiser comprar esse livro, tem aí alguns exemplares, eu vendo a R$20 aqui, tá? Se não me engano, ele está a R$29 no site, mais o frete. Então, se você quiser mais barato, tem uns exemplares aí. Ok? Quando a gente entende reino de Deus, para entender a ação social cristã de uma maneira profunda, tem que entender reino de Deus. Entender reino de Deus é entender missão integral. Missão integral como missio Dei. O que quer dizer missio Dei? Já ouviram falar nesse termo? Missio Dei é um termo do latim, missão de Deus, Deus em missão, usado por alguns teólogos. David Bosch é um deles, escreveu o livro Missão Transformadora, Mudanças no Paradigma da Teologia da Missão, que é um livro que a gente recomenda para vocês também. E o que eles vão dizer? Que Deus é um Deus em missão. Deus está agindo, Ele está em missão, Ele é missionário. Nosso Deus é um Deus missionário. E nós somos cooperadores com Ele. Não há outra missão possível a não ser a missio Dei, a integralidade da missão.
como que eu posso fazer missão sem entender o caráter integral dessa missão? Não tem outra missão possível. Como que eu posso chegar numa favela, vou usar o termo favela, tá? E dizer, aceita Jesus, eu vou orar com você. A pessoa orar, vai com você, tá, querida, tchau, tá, embora. Não posso fazer isso. Não cabe isso. Eticamente não cabe isso. Não há outra missão possível. Por isso que os missionários que a gente vai visitar no campo estão construindo escola, estão ensinando a plantar, estão vacinando. Não há outra missão possível. O campo exige isso. A vida exige isso. Missão integral na América Latina acabou sendo um termo usado pela TMI, que é a Teologia da Missão Integral, que a TMI é uma reação latino-americana de alguns teólogos como René Padilha, Samuel Escobar e outros. Aqui no Brasil a gente tem os nossos ícones da TMI, um Ariovaldo Ramos, um Ed Renekiewicz, um Capelletti, que parece que já esteve aqui, que é uma figura, né? E outros, que justamente é a percepção de que a teologia fundamentalista americana e europeia, que nós herdamos, não cabe para o nosso contexto. Teologia e missiologia se fazem em contexto. A interpretação e a aplicação da verdade revelada de Deus tem que se dar no contexto onde eu vivo. E na América Latina não caberia o modelo tradicional de missão que nós herdamos da América do Norte e da Europa, onde lá a pessoa está preocupada para onde que ela vai depois que ela morre, então, só isso, talvez, que ela está preocupada, não sei. Então, cabe esse tipo de missão, tipo 4 leis espirituais. Está aqui o folhetinho das 4 leis, aceita Jesus, tal. Aqui nós temos muitas outras questões que têm a ver com o reino de Deus e têm que ser abordadas por uma igreja, por um projeto missiológico sério. Nós temos que ter alternativas para a sociedade, para a nação, respostas para o problema da pobreza, da violência. Nós matamos mais adolescentes e jovens de periferia do que qualquer guerra que esteja em andamento no mundo hoje. E aí, vou chegar com o folhetim de 4 leis espirituais? Não é suficiente. Então, a Missio Dei vai dizer que Deus está em missão. E para que eu seja um cooperador com Deus, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o que Deus está fazendo. Como que eu posso cooperar com Deus se eu não sei o que Ele está fazendo? Então eu pergunto para vocês, o que Deus está fazendo? Segundo Colossenses, que nós lemos, 1. Vamos ver quem me responde. E isso reconciliando o quê? Todas as coisas consigo mesmo. Isso é lindo. Isso não é uma boa notícia? Deus está nesse exato momento da história, até que haja a completa realização dos seus plenos desígnios. Deus está reconciliando consigo mesmo o quê? Todas as coisas. Tudo aquilo que é menos do que deveria ser por causa do pecado. E eu sou cooperador com Ele nessa obra. Isso é integralidade da missão. Pobreza, para falar de um tema, que é o tema que eu lido mais, mas tem outros. Pobreza é fruto da queda. Pobreza é anormal. Portanto, a transformação é possível. Nós trabalhamos pela erradicação da pobreza. Sabemos que não alcançaremos a plenitude disso. Só na consumação dos tempos. Mas enquanto isso não acontece, o meu trabalho é sinalizar o reino nessa dimensão onde Deus me chamou a servir. Tá? Eu sou cooperador com Deus na obra de reconciliação de todas as coisas. Outra coisa importante para a gente entender reino de Deus como chave hermenêutica
é entender aquilo que a gente chama de a tríade bíblico-teológica, ou a tríade bíblica: criação, queda e redenção. É como se eu tivesse um enredo de um filme que é muito complexo, não é tão simples de entender. Então, para ficar mais claro, para eu interpretar esse enredo, eu divido essa história em 3 grandes capítulos. Tá? 3 grandes capítulos. E tudo que acontece no decorrer dessa história tem que fazer sentido à luz desses 3 capítulos. E esses 3 grandes capítulos, segundo os teólogos reformados, são criação, queda e redenção. Primeiro deles, criação. Quantos creem que Deus é o Criador de todas as coisas? Levantem a mão. Amém? Ele é o Criador? Você crê nisso? Se Ele é o Criador, é importante falar sobre isso, que a gente está acostumado a pensar muito mais em Deus como Deus Salvador do que no Deus Criador. A gente esquece que foi Ele que criou todas as coisas, que a criação é boa, é perfeita, e que Ele ama a sua criação. Ele ama a criação dEle. Ele é o Criador de todas as coisas. Portanto, não pode haver nenhuma dimensão da vida criada, como eu já falei isso aqui, sobre a qual Deus não queira governar. Criação era muito boa. Mas veio o segundo capítulo. Qual que é o segundo capítulo? Qual? Queda. Aconteceu alguma coisa aí no caminho que não foi legal. Os plenos desígnios do Criador não se cumpriram. Porque Ele deu liberdade para o homem. E o homem usou mal essa liberdade. O que a queda afetou da criação? Do quê? De Deus com o homem. A queda foi isso. O que mais? Preste atenção nisso, interessante. O conceito que eu tenho de queda é muito importante, porque ele vai influenciar diretamente o conceito que eu tenho de, qual que é o terceiro? Redenção. Se eu acho que a queda afetou apenas o relacionamento do homem com Deus, que é a ênfase que nós recebemos, eu vou achar que a redenção é só para resolver esse problema. Então Jesus morreu para quê? Para que eu possa novamente conhecer a Deus. Isso é verdade? É verdade. Mas não é toda a verdade. E sabe por que não é toda a verdade? Porque a queda afetou o que da criação? Tudo! Toda a criação foi afetada pela queda. Conhece aquele texto em Romanos que fala: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação geme no seu cativeiro. A natureza foi afetada. Não era para ser assim. Era para ser muito diferente. Tudo foi afetado. É o conceito reformado de depravação total. Calvino usou esse termo, Lutero, os reformadores. O que é isso, depravação total? O mundo está em depravação total. Se é todo mundo depravado, como é que é isso? Não, não é isso. Depravação total não é a intensidade do pecado, é a amplitude do pecado. O conceito cristão de depravação total vai dizer que a queda afetou o relacionamento com Deus, o relacionamento conosco, entre nós, o meu relacionamento comigo mesmo, o relacionamento com a natureza, os poderes da criação foram abalados, né? Entrou a morte, entrou a doença, todas as dimensões da criação foram afetadas. Ora, se a queda afetou, é bem radical, a Bíblia é bem radical, o cristianismo é bem radical, viu, irmãos? Todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se a queda afetou todas as áreas, a redenção é para quê, então? Para todas as áreas. É isso que nós lemos em Colossenses 1:20. E que, havendo feito a paz,
pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Segundo esse texto, o que o sangue de Jesus derramado reconcilia com o Pai? Todas as coisas. Quer nos céus, quer na terra. Isso é missão integral. A reconciliação de todas as coisas. Isso é ação social cristã. Deus reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Por isso que a gente cuida de uma criança que é vitimizada, visita um idoso que está abandonado, procura dar oportunidade para jovens, para que a cadeia da injustiça se rompa, que todos tenham oportunidades. Por isso que a gente cria uma cooperativa de catadores de recicláveis para resgatar a dignidade de pessoas. Por isso que a gente mexe com a questão ambiental. Por isso que a gente mexe com incidência em políticas públicas, que a dimensão da política do Estado é uma dimensão que precisa ser redimida, também, como todas as outras. Não é por nenhuma outra coisa, por um evangelho social cheio de obras mortas, não. Não é por desencargo de consciência, não é para gancho para evangelismo, é porque o reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus chega, há transformação. Amém, irmãos? Acho que a gente já tem bastante coisa para pensar entre hoje e amanhã, né? São 9:45. Eu queria que a gente orasse, que a gente concluísse o tempo de hoje orando. E eu fico aqui à disposição de vocês mais um tempinho, quem quiser bater um papo, trocar uma ideia, conversar um pouquinho, pegar no Facebook e tal, a gente vai conversando. E a minha oração vai ser que Deus faça de vocês um grupo de cristãos diferentes, que vão ser de fato agentes de transformação aonde forem. Que não vão só proclamar, que vão proclamar e vão demonstrar o amor dele. Que vão servir aos homens em nome de Deus, porque esse é o chamado da igreja. Que vão ser agentes de reconciliação de todas as coisas. Vocês vão entender o reino de Deus e nunca mais isso vai sair da mente e do coração de vocês. Depois que a gente conhece o reino de Deus, entende o reino de Deus, o reino que já chegou, o reino que está entre nós, que está perto de nós. Não apenas o reino escatológico, o reino do porvir, não. Esse também. O reino de Deus não é só para o porvir. O reino de Deus é para agora. Jesus falou isso. O reino de Deus é chegado a vós. A oração é: venha o teu reino. É agora. É aqui, é agora. Ainda que não completamente, o reino chega na nossa vida. E que conhecer o governo de Deus, a realidade do reino de Deus, leve você a querer sinalizar esse mesmo reino por onde você for. Vamos ficar de pé para a gente orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Quero pedir, Senhor Deus, que as verdades profundas da Tua Palavra, que penetram na nossa vida, no nosso coração, fiquem marcadas, que sejam como um arado fazendo sulcos na terra, para que a boa semente do Teu Evangelho receba ali abrigo, receba a chuva no seu tempo, receba o alimento e frutifique, e que eles possam dar muitos e muitos frutos para a Tua glória, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por cada irmão, cada irmã que estão aqui, que o Senhor vai levantando uma igreja diferente, uma igreja serva, uma igreja que não está olhando apenas para si, Pai, que está olhando para o outro, que está disposta a servir, e ao servir vai sendo transformada, vai sendo cada vez ficando mais parecida contigo, Jesus. Vai te conhecendo na medida que serve, que abençoa, que ama, de uma forma prática e concreta, os pequeninos, os humilhados, os desprezados, os abandonados, os solitários, os pobres, os enfermos, os doentes. Esse é o chamado da tua igreja. Levanta uma igreja serva, levanta uma igreja transformadora, levanta uma igreja que faça diferença, levanta um povo, Pai,
que vai proclamar e demonstrar as boas novas da salvação, as boas novas do reino de Deus, que o reino de Deus é chegado a nós. Levanta vocacionados, Pai, levanta vocações aqui presentes, pessoas que não sabem no que vão ainda fazer, no que vão trabalhar, levanta sonhos, Pai, projetos, que o Senhor mesmo, Pai, vai viabilizar, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Faz uma obra, Pai. Eu quero pedir, Senhor Deus, assim como o Senhor fez e tem feito na minha vida, na vida de tantos, eu oro por muito mais, bênção dobrada, bênção sem medida, unção dobrada na vida dos meus irmãos, Pai, para que os sonhos que o Senhor tem colocado na vida deles, no coração deles, se estabeleça e se frutifique, Senhor Deus, para que o Teu reino seja sinalizado nessa geração. Muito obrigado, nós glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graça e paz. Amanhã temos um encontro aqui novamente, espero que vocês venham para a gente estar junto.